Zofar acusa a Jó de iniquidade. Então respondeu Zofar o Naamatita: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura, e sou limpo aos teus olhos. Oh, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Porventura, desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo. Quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e, sem esforço, vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do espírito. Jó, capítulo 12. Jó se defende das acusações de seus amigos. Então Jó respondeu: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós. Eu não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu, que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros. Tem o punho por seu Deus, mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará. E as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos e na longevidade ou entendimento? Não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele deitar abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém a pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva-os despojados do seu cargo e aos juízes faz desvairar. Dissolve a autoridade dos reis e uma corda lhes cinge os lombos. Aos sacerdotes leva os despojados do seu cargo e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes ele tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Multiplica as nações e as faz perecer. Dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios. Jó, capítulo 13. Jó defende a sua integridade. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria.
Ouvi agora a minha defesa e atentai para os argumentos dos meus lábios. Porventura falareis perversidade em favor de Deus e a seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de um homem qualquer? Acerbamente vos repreenderá, se em oculto fordes parciais. Porventura, não vos amedrontará a sua dignidade e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas máximas são como provérbios de cinza, os vossos baluartes, baluartes de barro. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes, e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo, defenderei o meu procedimento. Também isto será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões, e dai ouvidos à minha exposição. Tenho já bem encaminhada minha causa, e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Neste caso, eu me calaria e renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas. Então me não esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão de sobre mim, e não me espante o teu terror. Interpela-me, e te responderei, ou deixa-me falar, e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Porque escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida da traça. Jó, capítulo 14. Jó medita sobre a brevidade da vida. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse e me pusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. Terias saudades da obra de tuas mãos e até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades. Como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Mudas-lhe o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras, e ele o não sabe. São humilhados, e ele o não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo, e só a seu respeito sofre a sua alma. Jó, capítulo 15. Elifaz acusa a Jó de impiedade. Então respondeu Elifaz o temanita: porventura dará ao sábio em resposta ciência de vento? E encher-se-á a si mesmo de vento oriental, arguindo com palavras que de nada serve e com razões de que nada aproveita? Tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a ele devida. Pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros?
Ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós? Por que te arrebata o teu coração? Por que flamejam os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Ele mostra o justo castigo dos perversos. Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei, o que os sábios anunciaram, que o ouviram de seus pais e não o ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o perverso é atormentado, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, e sim que o espera a espada. Por pão anda vagueando, dizendo, onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está preparado, à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente atrás da grossura dos seus escudos, porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndia nas ilhargas. Habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam destinadas a se fazerem montões de ruínas. Por isso não se enriquecerá, nem subsistirá sua fazenda, nem se estenderão seus bens pela terra. Não escapará das trevas. A chama do fogo secará os seus renovos, e ao assopro da boca de Deus será arrebatado. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta se lhe consumará antes dos seus dias, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como a vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira, pois a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas de suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos.